Olá! Estamos aqui para continuar o nosso estudo do Antigo Testamento, a matéria Antigo Testamento 2. Estamos vendo os livros históricos da Bíblia e vamos continuar hoje vendo o período dos reis, o período da monarquia. Começamos na semana passada vendo o primeiro livro de Reis, os reis a partir de Salomão, e inclusive vimos a divisão do reino de Israel, que se desmembrou após a morte de Salomão, no reinado do seu filho Roboão. O reino de Israel se divide em reino de Israel no norte, governado por Jeroboão, e o reino do sul, chamado reino de Judá, governado por Roboão, e sucessivamente pelos seus descendentes por sua vez de Davi. E nós vimos aí então o início desse período da monarquia, e hoje nós vamos ver a conclusão desse período da monarquia na história de Israel e também de Judá, como nós vimos os dois reinos aí caminhando juntos. Peço que vocês estejam com a Bíblia em mãos, a nossa apostila da FATEP, abram na página 20, e também aqueles que puderem, peguem o material de estudo que eu passei para vocês, inclusive passei um novo material, uma linha do tempo dos reis, para a gente poder ver qual reino reinava no norte, qual rei reinava no norte, qual rei reinava no sul, ao mesmo tempo, quais os principais atos de cada um, em que textos bíblicos nós podemos encontrá-los. Isso vai ser bastante útil para acompanhar tanto essa aula como a próxima aula também, onde falaremos dos livros de crônicas. Mas hoje estamos aqui então vendo o segundo livro de Reis, que, como eu falei na aula passada, é um livro só junto com o primeiro livro de Reis, e acabou sendo desmembrado por fins práticos mesmo, mas a história é a mesma e o tema trabalhado é o mesmo. Aqui nós vemos que o livro fala da decadência e cativeiro, primeiro do reino de Israel e depois do reino de Judá. Nós vemos aqui esse cativeiro, o fim, na verdade, tanto do reino do norte como do reino do sul, como uma consequência dos pecados cometidos pelos reis e, consequentemente, pelo povo. Nós vemos que o principal pecado foi a idolatria, e a idolatria ela começou entrando já no reinado de Salomão, vimos na aula passada. Salomão se casou com várias mulheres que o levaram à idolatria. Consequentemente, o povo acabou tendo contato com a idolatria também, e isso permaneceu como uma chaga, digamos assim, como um câncer no meio do povo. Vimos aí que no reino do norte, começando por Jeroboão e seguindo nos demais reis, todos eles levaram o povo ao pecado, levaram o povo à idolatria. Vimos principalmente Jeroboão, que construiu 2 altares, 2 bezerros de ouro para o povo adorar, para que eles não fossem até o templo em Jerusalém. E o próprio Acabe, também se destacando Acabe e sua mulher Jezabel, que disseminaram a adoração a Baal, que era um deus de Canaã ali presente já há muitos séculos, e que permaneceu ali e se firmou e entrou ainda mais na cultura da região na época de Acabe. No reino do sul, o reino de Judá, apesar de alguns reis como Asa, como Josafá, trabalharem para que a idolatria cessasse, o povo continuou mantendo as práticas idólatras. Mesmo quando se voltavam para Deus, eles traziam práticas da região, da cultura da região, da adoração a outros ídolos, misturando ali numa espécie de sincretismo em sua adoração a Deus. Então a idolatria permaneceu ali mesmo no reino do sul, mesmo no meio de reis bons, reis tementes ao Senhor, e que tentaram trazer as práticas essas declaradas por Deus para Moisés em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e que haviam se perdido geração após geração, e que alguns reis tentaram resgatar, inclusive nós vamos ver isso aqui. Mas a idolatria permaneceu ali presente e, como consequência, a ira de Deus veio. Primeiro no reino do norte, que caiu diante do império da Assíria, nós vamos ver mais aí nos próximos vídeos, e depois no reino do sul, que caiu diante da Babilônia. Mas vamos seguindo aqui a apostila. A autoria é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido Jeremias que compilou os textos de outros profetas.
Nós vemos isso por quê? Porque muitos textos do livro de Jeremias são semelhantes aos livros de Reis. O tempo abrangido é um período de mais ou menos 300 anos, desde o reinado de Jorão em Judá e Acasias em Israel até o cativeiro. O conteúdo pode ser dividido em 4 partes. Primeiro, o final do ministério de Elias, do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 13. O início do ministério de Eliseu, do capítulo 2, verso 14 até o 13, 21. Declínio e queda de Israel, do 13, verso 22 até o 17, 41. E o declínio e queda de Judá, do capítulo 18 ao 25. 25 capítulos, então. Primeira parte fala do ministério de Elias. O final do ministério de Elias. Nós vimos que Elias teve um grande ministério, foi uma espécie de luz no meio das trevas, no reino do norte, no reino de Israel, combatendo ali a idolatria, procurando levar o povo a Deus novamente, a se voltarem para Deus, confrontando Acabe e Jezabel, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à insegurança, mesmo num momento de depressão, como nós vimos na aula passada, ainda assim ele permaneceu firme. E por fim, ele termina aqui, o segundo livro de Reis, narra o final do seu ministério. Antes de encerrar o seu ministério, Elias ainda faz profecias contra o rei Acasias. Elias, e por fim ele acaba levantando já um sucessor, que é Eliseu, né? Ele prepara ali Eliseu para realmente ser o seu sucessor. Ele já havia chamado Eliseu, né? Nós vimos isso, deixa eu pegar aqui direitinho o texto. Nós vimos o chamado de Eliseu ainda no capítulo 19 de 1 Reis. Eliseu é chamado, e aqui no segundo capítulo do segundo livro de Reis ele é de fato levantado como sucessor de Elias. E é interessante que Elias, ele não morre, ele é levado aos céus, né, num redemoinho. Uma carruagem de fogo passa e após ela um redemoinho leva ele aos céus. Então Elias, ele não experimenta a morte, assim como Enoque lá em Gênesis não experimentou a morte porque Deus o tomou para si. Elias também, ele é arrebatado e levado para os céus e não experimenta assim a morte. E a partir dali Eliseu toma o seu lugar. Eliseu que pede para Elias para ter uma bênção, uma unção, na verdade, uma bênção especial. Ele pede uma unção dobrada da de Elias, ou seja, o poder que estava em Elias, ele pede que seja o dobro sobre ele. E realmente o ministério de Eliseu é um ministério extraordinário. Nós vamos ver aí no próximo vídeo falando sobre Eliseu. E Eliseu, ele tem um ministério que se sobressai além do de Elias. Se Elias fez grandes coisas, Eliseu fez coisas ainda maiores. Nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Fiquem aí que tem mais segundo livro de Reis. Tchau, tchau.